A decepção dos fortes foi a frase escolhida por mim para colocar no título do vídeo anterior, pois Kaku Kaio e Hetsu Kaio julgava o nível apresentado pela China como algo vergonhoso, digno de uma punição de sangue. Se o torneio centenário apresentava aquele nível dos lutadores, então algo teria que ser feito. Foi então que o Imperador dos Kaios recalculou. Dois lutadores que não eram Kaios foram escolhidos por Kaku. Um era seu filho Kaku Junsei, e o outro era seu amigo pessoal Honshobun. Com isso, os 5 lutadores definitivos escolhidos por Kaku Kaio estavam prontos para enfrentar os representantes que se erguiam contra a soberania chinesa nas artes marciais. O vídeo de hoje começa com os 10 lutadores frente a frente, e o apresentador dizia: Senhoras e senhores, esta é a maior crise que as artes marciais chinesas já enfrentaram desde o início dos tempos. Ninguém poderia prever as performances excepcionais que testemunhamos dos forasteiros aqui hoje. Eles realmente envergonharam os Kaios. O Imperador do Mar, Kaku Kaio, está determinado a manter seu título na China. E para ajudá-lo a atingir esse objetivo, ele montou uma equipe de especialistas de primeira. Honra e orgulho não são as prioridades aqui. A vitória é tudo que importa. E o Jirohama ouvia aquilo e provocava. Nunca pensei que um dia experimentaria um jogo em equipe. O apresentador continuava. Cada um está à frente com seu próximo oponente. Oliver Biscuit enfrentará o retardatário Honshobun. Bakihama enfrentará o segundo retardatário, Kaku Junsei. O Rei do Mar Jaku Kaio enfrentará o Rei do Mar Hetsu Kaio. Mohamed Ali Jr. enfrentará o Rei do Mar Han Kaio. E como evento principal, o Jirohama enfrentará o poderoso Imperador do Mar Kaku Kaio. Eles se colidirão nesse evento centenário. E o Jirohama questionava na arena: Imperador do Mar Kaku Kaio, você se lembra do que me disse nos bastidores? Bem, a merda voltou para você. Você está transbordando de desejos não realizados. Kaku Kaio mantinha-se calado, apenas com um sorriso modesto em seu rosto. Já o Jirohama tentava segurar o riso, mas não conseguia. Partia gargalhando de forma muito espalhafatosa. Enquanto ria, o apresentador dizia: Pessoal, e o Jirohama está rindo na cara do Imperador do Mar, Kaku Kaio. É quase como se estivesse declarando sua vitória de forma antecipada. Que gargalhadas estrondosas. Enfim, todos os participantes, por favor, podem sair da arena, vocês serão chamados. A cena cortava para Jirohama alertando: Jantar, medicina e a arte da paixão. A China vem sondando todas as áreas do instinto humano e aprimorando-os há milênios. Os chineses não têm uma abordagem medíocre para nada. Eles são conhecidos por criar ideias com as quais outros países nem sonham e usá-las para avançar em campos de estudo originais. Um em particular, o estudo da qual nós, seres vivos, não podemos escapar: o instinto da luta. Eles passaram 4.000 anos aprimorando suas técnicas, moldando as artes marciais na forma que conhecemos hoje. As artes marciais chinesas mostraram suas presas em nossa direção. Eles vencerão todas as partidas, foi o que eles disseram. Baki, eu estudei essa história de 4.000 anos em detalhes, e é por ter estudado que não posso deixar Hetsu Kaio sair por aí falando besteira. Se ele realmente acha que ele e seus amigos podem vencer todas as partidas, então eu vou abaixar as calças dessa história de 4.000 anos e envergonhá-los. Todos absorviam aquelas palavras. Baki olhava sério e o ogro questionava: Baki, você está comigo? Baki pensava alguns segundos e respondia: Você já sabe, pai. Eu não suporto você. Seu jeito de pensar, seu estilo de vida, até seu rosto. Eu odeio tudo em você. Mas a maneira como você se sente em relação às artes marciais chinesas, nisso eu concordo com você. E o Jirohama sorria e exclamava: Muito bem! Nesse caso, vamos deixar as diferenças de lado e por apenas um dia nos unir como uma equipe. Todos juntavam suas mãos e a cena cortava para minutos depois, onde Oliver percebia a aproximação de Jaku Kaio, e esse último questionava: As coisas estão ficando um pouco complicadas, não? Oliver puxava uma bandagem para enfaixar seus punhos e questionava: Complicadas? Jaku respondia:
Honchobun, tenho certeza de que você deve ter alguma ideia do tipo de homem que ele é. Oliva respondia. Honchobun, nascido em Taiwan, uma pequena nação insular localizada a 180 quilômetros a leste da China. 45 anos de idade. Ele conheceu seu professor Bun Shikai aos 9 anos e deu o primeiro passo em direção ao que se tornaria uma dedicação vitalícia às artes marciais. Ele venceu o torneio nacional taiwanês todos os anos entre os 15 e os 19 anos. O submundo decadente de Taiwan soube de seu sucesso e tentou comprar seus favores. E por favor, Sr. Jaco, me interrompa a qualquer momento se eu estiver enganado. Jaco questionava. Certo. Presumo que o senhor saiba o que aconteceu depois, certo? Oliva respondia. As organizações criminosas realizavam um evento regular de apostas. Cada gangue nomeava um representante. Eles alugavam uma boate e os colocavam para lutar. Nem preciso dizer que a única regra era que não tinha regras. As lutas geralmente eram decididas quando um homem morria, ou se alguém tivesse sorte, quando estivesse muito machucado para continuar. Eles começavam apostando dinheiro, mas depois aumentavam as apostas para propriedades, terras e imóveis. E à medida que as apostas mudavam, a estrutura das lutas também mudava. Eles começaram a usar lutadores profissionais, passando de amadores sem experiência real em luta, para de repente serem representados por lutadores, especialistas em Muay Thai e artistas marciais no geral. Com isso, obviamente, a qualidade das lutas aumentou rapidamente. Não demorou muito para que Honchobun recebesse o convite. O resultado? 25 anos invicto. Não, minto. Se você incluir os torneios nacionais desde os 15 anos, são quase 30 anos invicto. Jaco Kaiô pontuava. Em outras palavras, ele nunca foi derrotado. Oliva dizia exatamente, já Jaco respirava fundo e admitia. Bom, essa é praticamente toda a história mesmo. Parece que não há mais nada que eu possa te ensinar. Boa sorte na sua luta. Oliva dizia até mais e partia. No caminho, Jaco orava pelo bem-estar do seu companheiro de equipe. Já Oliva, enquanto avançava com seus pisões indicando um peso elevado, encontrava mais um figurão no caminho para a arena. Era Yujiro Hama que dizia. Imagino que você já saiba o apelido dele. Oliva dizia, claro, e Yujiro questionava. Senhor desacorrentado, qual de vocês merece esse título? Quando Oliva passava pelo ogro, ele recebia um tapa de motivação nas costas. O Indomável olhava para a plateia que o recebia com animosidade. E o apresentador dizia... Ele está aqui! A potência incomparável chegou! A plateia vibrava. Já Oliva percebia que seu oponente o aguardava sentado na arena. Honchobun permanecia meditando por alguns segundos, até que abria os olhos e de repente um impacto ecoava do solo. Como se estivesse flutuando, Honchobun surpreendia a todos da plateia, e de repente ele pressionava as palmas para o solo e a massa de ar o desacelerava na direção sugerida. Oliva sorria, gostando do que via. O gongo era suado e o apresentador dizia... Vai começar! A primeira luta está prestes a começar a qualquer momento! A plateia olhava surpresa, aguardavam o início do combate e comentavam. Nossa, um lutador de força incomparável! Ele é ainda mais impressionante só de cueca. Olha o peito desse cara, parece uma bunda. Os braços são maiores que a cabeça dele. Sério, que tipo de técnica pode derrubar um cara desse tamanho? Honchobun aguardava com as mãos no bolso e a plateia continuava. As mãos dele ainda estão no bolso. Ei, você já ouviu falar do Honchobun? Diziam não e explicavam. Não, sério, cara. Ouvi dizer que ele só luta em partidas não oficiais. Partidas clandestinas, sabe? Respondiam. Cara, eu não duvido não. Na verdade é até fácil de acreditar. Quero dizer, é só olhar para esse cara. Nossa, força incomparável contra as artes marciais das trevas. Cara, eu quero muito ver isso. Enquanto a plateia continuava comentando, Oliva Biscuit começava a se mover para a direção do chinês. Quando o Indomável chegava, ele erguia seu braço e de repente uma pressão forte descia. Era um soco grosseiro de cima para baixo de Oliva. A pressão era tamanha que o choque passava pelo ambiente, mas nos era mostrado Shobun bloqueando com o antebraço facilmente, sem tomar dano algum. Surpresa, a plateia comentava. Ei, que som foi esse?
Oliva simplesmente trouxe seu punho para baixo. E vejam os pés do Ron. Eles afundaram no concreto nessa colisão. Mas o Ron segurou aquele golpe enorme com um só braço. Oliva encarava sorrindo e Ron Shobun continuava com sua cara despreocupada. Já o apresentador dizia: esses dois homens são capazes de demonstrações inimagináveis de força bruta, e Ron ainda tem uma mão no bolso. De repente, Oliva lançava um cruzado de esquerda, mas antes do golpe chegar, Ron Shobun cuspia na direção do olho de Oliva. Em seguida, o soco passava por Ron, mas o patife da China desviava, tirando as mãos do bolso dessa vez. Prontamente, ele voltava para sua posição de batalha inicial. Só que de repente, algo que não tínhamos visto começava a fazer efeito. Um sangramento pingava de Oliva e nos era mostrado um corte no seu oblíquo abdominal, na lateral. Sorrindo, o Indomável pontuava: nem mesmo projéteis conseguem penetrar essa pele. O apresentador dizia: vejam, o abdômen de ferro de Oliva está sangrando. Oliva continuava: então era uma faca. Ron Shobun mostrava sua mão e respondia: é uma mão de lança. Oliva sorria, via seu oponente voltando com as mãos no bolso e desviando o olhar. Prontamente, Oliva firmava seu pé da frente e quando iria disparar, Ron Shobun estava entrando com um pisão no pé de Oliva. O Indomável sentia o desconforto na hora, mas no instante seguinte, estava recebendo um chute de baixo para cima no queixo. Oliva ficava desnorteado. Já Ron Shobun devolvia as mãos no bolso de forma rápida e o ogro pontuava na ala dos lutadores: ataque em banho! Oliva nessa hora caía do ar que havia sido jogado, se recompunha e olhava para o seu oponente. Em seguida dizia calmamente: agora entendi. Eu estava pensando que você só estava se exibindo, mas isso não chega nem perto da verdade. Não é que você não queira tirar as mãos do bolso, é que você não pode tirar as mãos do bolso, você não consegue. Confusa, a plateia questionava: mas o que isso significa? Ele tem uma arma nos bolsos? Ron Shobun se mantinha calado e nessa hora nos era mostrado alguém se aproximando da borda da arena na ala dos lutadores. Era Baki, que parava ao lado do seu pai. Depois de alguns segundos, Yujiro Hama dizia: aposto que você nunca pensou que veria isso de novo. Você e eu, olhando para a mesma direção, lado a lado. Quanto tempo faz que isso aconteceu? Baki olhava para baixo, absorvendo aquelas palavras, e mesmo sem olhar para o seu filho, Yujiro repreendia: fique de olho na partida. Algo ainda mais inacreditável está acontecendo lá fora. Ataque em banho. Na arena, Oliva disparava e de repente Ron Shobun sacava sua mão esquerda. E com uma velocidade incrível, ele desviava do soco de Oliva e respondia com um golpe no queixo de encontro. Em seguida, ele passava uma rasteira que desequilibrava a montanha de músculos. Em seguida, sacava sua mão direita e golpeava a lateral da orelha do gigante. Uma pressão saía pela outra orelha e Oliva cambaleava. Em seguida, Ron devolvia suas mãos para o bolso e encarava aguardando seu oponente tomar alguma ação. Ao ver aquilo, Yujiro Hama dizia: você pensaria que estar com as mãos nos bolsos lhe daria uma desvantagem. Esse cara sabe o que está fazendo. Você nunca verá uma pose mais relaxada, mas há muito poder escondido por trás dessa postura imóvel. Porque no momento em que você saca sua espada, é quando você consegue dar o seu golpe mais rápido. Baki pontuava: difícil de acreditar. Ficar parado é uma postura? Yujiro Hama dizia: pois é, observe e aprenda, Baki. O jovem campeão olhava por alguns segundos e questionava: mas tem certeza disso? Um dia você pode ser alvo disso. Yujiro Hama absorvia aquelas palavras, sorria e dizia: trabalhe para deixar a mistura perfeita. Se eu gostar do sabor, pego o máximo que puder. De volta à arena, Oliva Biscuit tentava recobrar os sentidos após ter seus tímpanos afetados. E ele dizia: droga, eu errei. Eu devia ter treinado meus tímpanos junto com o resto do meu corpo. Shobun olhava para Oliva, que continuava dizendo: parece que finalmente consegui sua atenção. Oliva começava a abrir os braços, em seguida colocava as mãos nas alças da cueca. Shobun olhava sério e a plateia vibrava. Em seguida, o Indomável dizia: agora estou em vantagem. Por assim dizer, Oliva inclinava seu corpo e começava a se aproximar vagarosamente. Shobun encarava sério e de longe Yujiro comentava:
Ah, típico do Oliva. Na arena, Oliva continuava. Essa coisa de mão no bolso é muito legal. Eu poderia me acostumar com isso. Eu deveria ter feito isso desde o começo. Prontamente, Honchobun tirava as mãos do bolso e a plateia ficava confusa. Já Oliva dizia: "Ah, vamos lá. Seu oponente começa a copiar seu estilo e você recua? Qual é a graça disso?" De repente, Shogun acelerava e encurtava, acertando um golpe no rosto do Indomável. A plateia olhava surpresa, pois via que era um tapa com as costas das mãos, como se fosse uma repreensão. E Shogun questionava: "Por que você não os tirou do bolso agora? Mesmo que você não seja rápido o suficiente para revidar, você tem tempo suficiente para pelo menos tirar as mãos do bolso." Oliva regalava seus olhos e Shogun continuava erguendo seu punho. "Ou talvez eu tenha sido rápido demais para você." Nesse caso, Shogun acertava um soco bem lento no rosto de Oliva, que olhava ainda surpreso, e sem as mãos no bolso agora. Já Shogun questionava: "E então, você não vai revidar?" Shogun colocava as mãos no bolso de novo, dava um passo longo pra frente, que quase o colocava colado no Oliva. Em seguida, Shogun provocava: "Aqui fica bom para você. Tente me acertar. Nessa distância, você pode socar meu abdômen, chutar minha bunda ou fazer o que quiser. Você pode acabar com isso com um único golpe." O Jirohama nessa hora sorria e dizia: "Isso não tem jeito. O senhor desacorrentado está sendo acorrentado e ele nem sabe." Nessa hora, Oliva intensificava sua presença e aos poucos começava a erguer seus braços. Quando finalizava, ele dizia: "Se você insiste, veja, eu sou americano. Está no meu sangue experimentar coisas novas. Não tem como você me atacar primeiro. Não com as mãos no bolso ainda. Continue com essa farra o quanto quiser, mas eu não vou comprá-la." Quando Oliva batia, Honchobun desviava e entrava com um tapa com a mão direita no rosto. Os olhos de Oliva eram o alvo, ele lacrimejava. Já Shogun sacava a mão esquerda e golpeava a garganta. O Jirohama nessa hora dizia: "Aquele idiota." Oliva Biscuit nessa hora caía de lado e seu peso elevado abria uma poeira à volta. A plateia se surpreendia e o Jirohama continuava resmungando: "Idiota! É isso que acontece quando você não estuda artes marciais." Ao lado, Baki dizia: "Olha, eu ainda não entendo. Atacar e embanhar nas artes marciais, ele colocou suas mãos no bolso, mas ele ainda acerta o primeiro golpe." O Jirohama explicava: "Aí está a beleza da coisa. Parece que você está parado ali, esperando ser atacado. Mas na verdade você já está em posição, só esperando o momento perfeito chegar. Você não espera para atacar. Depois de sacar sua espada, é tudo uma questão de movimento do quadril. Você mantém a mão no bolso e gira o quadril para que o oponente não veja quando você atira. Quando estiver na posição correta, sua mão estará pré-acelerada no momento em que sair do bolso. Mesmo que seu oponente comece na própria posição, você tem bastante tempo. Na pior das hipóteses, vocês ainda atacarão ao mesmo tempo. É por isso que o desacorrentado nunca conseguirá igualar o Hon em velocidade." Na arena, Honchobun via Oliva no chão e alertava: "Hora de terminar isso." Prontamente, Oliva Biscuit colocava a mão no solo e se impulsionava com uma cambalhota. Ao parar em pé, aquele movimento surpreendia a plateia, mas Shogun olhava calmamente. Já Oliva sorria e dizia: "Agora entendi. Você não está tirando a mão do bolso, mas sim está tirando o bolso da sua mão. Rápido demais para perceber, rápido demais para parar." O Jirohama nessa hora repreendia: "Oliva, pare de desafiá-lo. Continue no seu próprio jogo." Oliva ouvia aquilo, sorria, mas ignorava o conselho. Ele colocava as mãos no bolso novamente e dizia: "Muito bem, vamos tentar de novo." Honchobun se irritava. A plateia perguntava se o americano era louco. E o Jirohama também mostrava-se irritado e frustrado com a possibilidade de ver alguém da sua equipe perdendo. Baki ficava confuso. Já Honchobun acelerava e encurtava com uma sequência que explodia no corpo e rosto de Oliva Biscuit antes que o mesmo pudesse reagir. E quando era acertado, Oliva de repente começava a sorrir e dizer: "Você está em todo lugar."
Mas se você vai tirar as mãos sem que seu oponente perceba, precisa fazê-lo devagar e graciosamente. De repente, Oliva acelerava e os ombros de Shogun eram acertados. O pé do chinês era afundado contra o solo. Sua consciência ruía e ele caía desmaiado. Já Oliva abria um sorriso e dizia: "Você precisa dar um toque especial na coisa." A plateia comentava: "Caramba, o Oliva virou o jogo. Ron foi derrotado no seu próprio jogo." Nessa hora, um torcedor retrucava: "Do que você tá falando aí, pô? Não dá pra chamar isso de técnica, muito menos de técnica de artes marciais." Enquanto Yujiro Hama olhava surpreso, o torcedor que havia ouvido aquela reclamação retrucava: "Mas e daí, pô? Se funciona, quem se importa com o nome, se é técnica, se não é, não importa, funcionou e acabou." O ogro nessa hora dizia: "Agora ele está se comportando como Oliva." Na arena, o Indomável percebia algo. Era Shogun, que se erguia prontamente. Ele olhava irritado e Oliva Biscuit questionava: "Dormiu bem, Ron?" Prontamente, o chinês colocava as mãos no bolso e o apresentador dizia: "Segunda rodada de confronto de bolsos! Olho por olho, dente por dente e bolso por bolso!" Oliva começava a se aproximar tranquilamente e dizia: "Tudo se resume a isto. Meu golpe de bolso contra o seu. É hora do confronto final." Antes de Oliva atacar, Shogun entrava com um golpe de direita na garganta. Quando Oliva sentia um impacto, Shogun tirava a mão esquerda e avançava acertando o queixo. O Indomável ficava desnorteado e Shogun devolvia as mãos pro bolso. Em seguida, tirava o pé esquerdo do solo e chutava os testículos. Antes de devolver o pé esquerdo pro solo, ele puxava o pé direito e chutava o queixo. Oliva recuava brevemente, mas sem dar tempo, Shogun sacava as duas mãos e golpeava a têmpora dos dois lados. Em seguida, repetia outro golpe na têmpora esquerda. Golpeava com a falange entre os olhos e abaixo do nariz. E por último, acertava um chute na garganta. A plateia se chocava, mas de repente alguém dizia: Ei, vejam aquilo! Percebam, o Oliva não está tentando se defender, gente!" De repente, Shogun era segurado no crânio. E Oliva dizia: "É como eu já te disse." Nessa hora, Ron Shogun pensava: "Meu pescoço está preso, completamente preso." O chinês tomava uma cabeçada no meio da cara. E Oliva exclamava: "Você não tem talento suficiente." Em seguida, ele puxava o pescoço para trás e repetia avançando com outra cabeçada: "Você não tem talento suficiente." Ron era acertado mais uma vez e a torcida olhava em choque, via o sangue jorrando e Oliva questionava: "Certo, Ron? Ou eu estaria enganado?" O Indomável encarava aguardando uma resposta e o Yujiro Hama dizia: "Uma cabeçada de Oliva. Nem quero pensar em como isso deve doer." Na arena, Shogun sangrava e lacrimejava. Em seguida dizia com dificuldades graças ao nariz e ossos quebrados do rosto: "Um coração plácido. É indomável." Ron golpeava o corpo e Yujiro percebia algo. Em seguida, a plateia. Nos era mostrado os dedos de Ron se quebrando ao bater contra a parede de músculos do Indomável, e esse último dizia sorrindo: "Isso não vai funcionar, meu caro Ron. Não sei quanto trabalho deu para treinar seus dedos para essa bela técnica, mas eu não recomendaria usá-los contra esse abdômen endurecido. Imagino que você submeta seu corpo a coisas que a maioria dos homens nem consegue imaginar." Nessa hora, galera, nos era mostrado Oliva Biscuit num flashback puxando um helicóptero militar e ele continuava contando: "Mas eu tenho meu próprio regime de treinamento. Faço isso repetidamente e repetidamente, de novo e de novo." Ron nessa hora se chocava, pois ele via outra cabeçada de Oliva Biscuit chegando. O sangue espirrava ainda mais, a ponto de voar na plateia e no rosto do Indomável. Mas com um orgulho extremo, Ron sorria e decidia golpear com os dedos quebrados mesmo. Ele repetia uma sequência de golpes que não faziam efeito algum no americano, e comentavam na plateia: "Nossa, suas mãos estão quebradas de bater, mas ele não desiste de golpear." Oliva nessa hora firmava seu aperto no crânio do seu oponente e cabeceava outra vez. O osso do nariz era afundado pro crânio. Ron perdia a força nas pernas, mas Oliva o mantinha em pé, o segurando pela cabeça. Em seguida dizia: "Você não sabe quando desistir." O gongo era soado e o apresentador dizia:
Nós temos um vencedor! A partida acabou! Oliva olhava para Ron e dizia: a mão está no bolso até o final. Quando os monges chegavam, Oliva largava Ron, que não caía e não tirava as mãos do bolso. E o Indomável exclamava: acho que você tem um certo talento no final das contas. Oliva ia andando para o corredor. Ele mostrava-se levemente ofegante, mas no caminho encontrava seus companheiros de time o recebendo com um sorriso no rosto. Todos o aplaudiam e Oliva adorava. Já Yujiro-hama dizia: terminar a luta com uma cabeçada. Isso é muito do seu estilo. Yujiro-hama dava um soquinho fraco no rosto de Oliva, mas o mesmo sentia uma dorzinha a ponto de soltar um breve ai. E dessa forma, pessoal, o vídeo vai chegando ao fim. Luta épica e o Ron mostrou que é um lutador formidável, um dos participantes mais fortes de toda a China. Inclusive tem uma história do Ron em um Gaiden futuro que eu ainda vou trazer pra vocês. E falando em trazer coisas pra vocês, galera, fiquem ligados no próximo mangá que vai sair aqui no canal. Será um deleite para todos os fãs de Baki, Kengan Ashura, Kengan Omega, Hajime no Ippo e entre outros mangás do estilo. Inclusive, já fizemos um vídeo sobre essa novidade. O vídeo vai estar aqui na tela para vocês irem lá e conferir o que vem por aí. Se curtiram esse vídeo, galera, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos e caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do nosso canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir, Jeterzê no Instagram, tô postando minha jornada na luta de braço, que eu tô fazendo para evoluir no esporte, para ficar mais forte, então cola lá que tá muito bacana. Jeterzê no Instagram. Pessoal, é isso, eu tô indo nessa, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.